Bienvenue à Rocinha, l'une des plus grandes favelas d'Amérique latine. Il est 17h30. Restaurants, primeurs, vendeurs ambulants de pop-corn ou de glace à l'açaï. Tous s'activent pour accueillir le flot de travailleurs et d'étudiants de retour à la maison. C'est une ville dans la ville. Rocinha fait partie de Rio de Janeiro, mégapole de 6 millions d'habitants, dont elle accède au centre en 30 minutes de métro. Mais elle a sa propre identité, sa propre histoire. Selon les estimations, cette favela de la zone sud, proche du littoral, compterait entre 70 000 et 200 000 habitants. C'est un peu plus que la belge Louvain. C'est à peu près comme la française Grenoble. Ici, les décibels atteignent des sommets. Écoutez ce balai incessant des mototaxis. Mais la pagaille n'est qu'une apparence. La favela est en fait très organisée. Face aux situations difficiles, la communauté se serre les coudes. Les violences liées aux trafiquants de drogue marquent les favelas. Mais ici, nous allons parler de l'autre difficulté, les ressources limitées. Les ruelles trop étroites pour livrer des frigos et des lits, les coupures d'eau et d'électricité, la faim et de plus en plus, les dégâts liés à la crise climatique. Contrairement à l'opulence des quartiers riches, si proches des favelas à Rio, si communs en Europe, ici on a appris à lutter pour une vie digne. Et on connaît l'importance de la communauté. De quoi nous inspirer dans un monde aux limites planétaires dépassées, où les contraintes d'approvisionnement, d'énergie et de matière s'imposent. Les habitants vont nous raconter comment ils vivent le manque de ressources au quotidien. Nous allons voir comment la crise climatique les affecte, eux en particulier. Et surtout, ils vont nous dire l'importance de l'entraide. Allez, on vous embarque en mototaxi. Evita muito trânsito, é mais rápido e é mais emocionante também. Si Rocinha nous a ouvert ses portes, c'est grâce à Carlos Henrique. Carlos a 27 ans. Il est né à Rocinha. Il parle 4 langues. Le portugais bien sûr, mais aussi l'anglais, l'espagnol et le français. Il est guide touristique spécialisé sur sa favela. Première escale, une terrasse aux airs d'observatoire. Carlos tient à nous conter l'origine de sa favela pour nous faire comprendre la situation actuelle. Como nasceu Rocinha? Lá pelos anos 40, 1940, 1950, a gente estava fazendo uma obra da construção de um túnel que atravessa o Morro dos Irmãos. Com isso, a gente precisava de muita mão de obra. A mão de obra essa que veio através da imigração, principalmente nordestinos e mineiros que vieram para o Rio na busca de oportunidades de vida. Mas como era muito difícil encontrar casa no Rio, tinha ali a parte do centro, que era a área de comércio, que era mais cara, e a zona sul, a área onde normalmente fica o pessoal mais rico, que também é cara. Assim, tem algumas pessoas que começam a fazer pequenas invasões aqui, a construir casas improvisadas, e essa coisa vai crescendo, até chegar o momento que as pessoas pensarem, esse é um lugar público, a gente pode construir. E daí no que é hoje, né? A maior favela de toda a América Latina. Como no começo desse lugar foi criando uma comunidade meio que autônoma, para os serviços básicos que hoje a gente já tem, para a gente ter, as pessoas tiveram que lutar bastante. Então teve muito protesto para ter a pouca água que tem, teve muito protesto para ter o sistema de eletricidade que tem e para ter até asfalto, e a gente continua lutando para ter essas coisas. Aujourd'hui encore, il faut vivre avec peu, et en particulier peu d'eau. Pour en savoir plus, Carlos nous emmène à la rencontre d'Adriana. Meu nome é Adriana, tenho 49 anos, sou diarista, mora eu e minha filha. Falta água. A água que quando vem da SEDAI, cai um dia sim, um dia não. Direction l'étage. Ici se trouvent les réservoirs qui permettent à Adriana de sécuriser son accès à l'eau. Tem muito sol. E aqui as 2 caixas d'água, daí sobe e enche as caixas. E olha como o fundo ele é sujo.
Isso mostra que a água não é boa para beber se você não tem um filtro. Na Rocinha, o sistema de abastecimento de água funciona da seguinte forma. A gente tem 3 grandes reservatórios de água espalhados que, somados, vão ter o total de 2 milhões de litros de água. O problema é só que as 200 mil pessoas que vivem aqui precisam de 7 milhões de litros. Ou seja, falta 5 milhões de litros. Com isso, não dá para ter água para todo mundo todos os dias. Então a gente tem que fazer rodízios. Por exemplo, as pessoas que recebem água numa segunda-feira não vão receber água numa terça-feira. É de uma forma que não é tão precisa. Então às vezes a pessoa fica um dia com água, 2 dias sem, um dia sim, um dia não. Com isso a gente precisa sempre economizar, porque se usar demais, se desperdiçar, acaba a água daqui e a pessoa fica sem água para tomar banho, para cozinhar, para tudo. Então é uma situação muito complicada que às vezes acontece de forma mais sévera. 2 semaines sans eau, imaginez. C'est ce qu'a subi un quartier de Rocinha en décembre 2024, à cause de problèmes techniques dans les vieilles canalisations. Une période épuisante. Aí, quando não tem, a gente pega o balde, enche o balde de água. Aí eu peço a vizinha, eu vou lá em cima pegar água para encher. Pour atteindre la précieuse fontaine, nous prenons un minibus, même si ce n'est pas l'habitude d'Adriana. E normalmente você vai a pé? A pé, por causa do dinheiro para pagar. Nous voilà en haut de la favela et à l'entrée de la forêt. Geladinha. Quanto mais a gente bebe essa água, a gente quer beber mais. Tem alguns artigos que já fizeram alguns testes nessa água e é tipo água mineral. Água que você compra, que tem natural aqui. Ok. Quando a gente teve um problema de abastecimento de água em toda a cidade, a água estava meio barrenta, era uma substância que tinha, então foi um caos. Você ia comprar um suco no comércio, você tinha aquele gosto de barro, nem filtro resolvia, porque era a água não estava legal. Então tinha filas e filas de gente aqui para encher garrafas de água para beber. Ok, então felizmente que isso existe. Felizmente. É pesado, não? É pesado. Mas a água é muito boa. É. A água é muito limpa. Pesado. Mais les habitants doivent rester vigilants. 4 sources sont polluées à Rocinha. L'eau est rationnée dans toute la ville de Rio. Mais en haut des collines et en bout de réseau, là où se trouvent souvent les favelas, l'eau prend plus de temps à revenir. Le problème s'accentue avec le changement climatique, car leurs ressources s'épuisent. Économie oblige, lors des sécheresses, le gestionnaire allonge les périodes sans eau. La lutte pour le droit à l'eau reste vive. Dans l'état de Rio, 13% des habitants ne sont pas connectés au réseau d'eau. Le chiffre monte à 45% dans le Pará, en Amazonie. Et dans le pays, 35 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, soit 17% de la population. S'ajoute à cela le manque de traitement des eaux usées. Les habitants concernés souffrent de diarrhée et de vomissements et ont plus de grippe et de pneumonie que les autres. Ils sont donc plus souvent absents au travail et à l'école. Le manque d'eau, ressource vitale, est un exemple frappant. Mais les habitants vivent avec bien d'autres problèmes. Les poteaux croulent sous les fils électriques et Carlos le confirme, l'électricité vacille. Na maior parte do ano ela funciona bem, mas acontece no verão, quando fica muito quente, chega a 40 e tantos graus, sensação mais de 50. Acontece às vezes os cabos não suportarem o calor e muita gente usando e tem só blackout. Daí a companhia tem que vir, às vezes pode passar 1, 2 dias sem luz. Isso às vezes pode causar alguns prejuízos para as pessoas e para comerciantes. Não sei, você está vendendo carne e você está 2 dias sem energia, você pode perder toda a sua mercadoria. Light, l'entreprise chargée du réseau, indique que la surcharge causée par des raccordements illégaux est aussi en cause. De leur côté,
des habitants réclament l'élargissement du tarif social existant. Ils rappellent aussi que l'installation de compteurs leur est refusée dans les zones escarpées, difficiles d'accès. Les favelas manquent aussi d'infrastructures pour se protéger des fortes pluies, cauchemar numéro 1 des habitants. La faute à des glissements de terrain dans ces collines abruptes où se sont levés des milliers de constructions irrégulières. Des accidents mortels ont déjà eu lieu. A favela é viva, então imagina lugar que está sempre crescendo. Então hoje aqui está sendo útil, mas o que acontece é que sempre tem alguém que, por exemplo, amanhã vai vir aqui, vai limpar isso aqui, vai construir uma casa. Essa pessoa não vai ter essa estrutura de barragem, então ela vai estar pegando risco. De nombreuses autres favelas au Brésil n'ont aucune protection. Certains habitants sont démunis face à des inondations qui se produisent plusieurs fois par semaine. Des catastrophes qui deviennent plus fréquentes et intenses avec le changement climatique. Construire sa maison à faible coût est l'un des défis des habitants. Mais la mauvaise qualité des matériaux et le manque de verdure font des favelas de véritables îlots de chaleur, surtout dans les zones peu ventilées. Alors que le thermomètre dépasse déjà les 50 degrés de ressenti en cet été 2025, la NASA avertit que dans 50 ans, c'est-à-dire quand les enfants d'aujourd'hui seront des grands-parents, des parties du Brésil pourraient devenir inhabitables à cause des vagues de chaleur. Les favelas et périphéries pauvres sont en première ligne. D'autant plus qu'à Rocinha, des services publics font défaut. En témoigne l'amoncellement des déchets dans la rue principale. Aqui a gente tem normalmente nos pontos, nas bordas da rua, lugares assim onde as pessoas podem jogar o lixo e a prefeitura vem recolher, às vezes 2 vezes ao dia, às vezes uma, às vezes não tem. É meio irregular a forma como eles vêm. Então, como é sempre muita gente e o espaço é pequeno, acaba ficando sempre com muito lixo. Quando chove bem forte, no verão, em momentos mais atípicos, todo esse lixo ele começa a descer pela rua e fica como se fosse uma cachoeira, né? Descendo, levando tudo. Et à la maison, tout n'est pas rose. 2 tiers des habitants des favelas manquent d'argent pour se nourrir. Ils subissent de plein fouet l'inflation alimentaire qui a atteint en 2024 48% pour les oranges, 40% pour le café moulu et 21% pour la viande. En cause, les incendies, les sécheresses et les inondations qui ont frappé le pays, ainsi que la hausse du dollar qui favorise les exportations. En conséquence, de nombreux jeunes étudient dans de mauvaises conditions. Il est ainsi difficile de rompre avec les inégalités héritées de la colonisation. Às vezes não tem ali alimentação adequada para a criança que está indo para a escola. Às vezes não tem uma base de família estruturada. Então, por exemplo, enquanto lá na particular o aluno vai chegar em casa e a família vai ajudar, aqui muitas vezes o aluno, a pessoa que estuda, muitas vezes é a pessoa que tem mais estudo da família, ou seja, não tem ninguém para ajudar. Às vezes não existe nenhum ambiente solo ali para estudar com pais. Então, muitas dessas coisas que às vezes não são contabilizadas, mas que afetam de uma forma muito grande. Pourtant, moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau sépare Rocinha du quartier le plus cher du Brésil, Leblon, juste là, derrière la colline, accompagné de sa célèbre plage Ipanema. Des taxis défilent devant un centre commercial luxueux, fin prêt pour les fêtes de Noël. Et à quelques minutes, des touristes se prélassent dans des hôtels de luxe face à l'océan. Mais sur la plage, des travailleurs souvent originaires des favelas affrontent des journées éreintantes pour de faibles gains. De quoi rappeler que le Brésil est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Les 1% des Brésiliens les plus riches gagnent 39 fois plus que les 40% les plus pauvres. Face à cela, les habitants de Rocinha misent sur l'entraide. L'école de capoeira Acorda Capoeira en est un bon exemple. Elle offre des cours gratuits pour environ 300 jeunes. Certains viennent tous les jours. Mais l'école apporte aussi une aide parfois vitale pour les familles.
projeto não tem ajuda do governo, também não temos patrocinadores. Nossos patrocinadores são vocês que vêm aqui nos visitar. E se vocês gostaram da apresentação e poderiam contribuir com uma pequena doação, pequenininha, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, não tem problema. E eu sempre gostei muito da capoeira porque ela sempre me ajudou muito. Por que ajudei muito? Porque nos momentos mais difíceis, como por exemplo na falta de alimento, nessas coisas, graças a Deus nunca me faltou muito, mas quando faltou, estavam lá. Inclusive quando teve o vírus, o coronavírus, o grupo foi o que mais ajudou na comunidade, porque teve entrega de cesta básica, entendeu? Porque muitas pessoas não conseguiram trabalhar. Material, como funciona isso? Como a gente consegue? A gente liga para várias pessoas. Uma época dessa aí morreu um irmão de um aluno daqui e ele ficou lá sem ninguém ver uns 3 ou 4 dias. E aí só um garoto que estava indo lá para ver se conseguia arrumar um jeito de enterrar, não arrumou. A gente ligou para algumas pessoas, arrumou o caixão, organizou a documentação toda, arrumou roupa. Então, não é a gente só que faz, a gente tem amigos, pessoas que ajudam o nosso projeto também. En plus de l'aide administrative et matérielle, l'école veut donner aux élèves les moyens de construire leur futur. Graças a Deus eu consegui comprar esse espaço aqui, ainda estou pagando. Aí as crianças vêm para cá, tomam café da manhã, almoçam, dormem aqui, comem, bebem e jogam capoeira, faz show. E isso para mim é muito interessante porque dá uma profissão para eles, dá uma outra vida, eles aprendem alguns idiomas. Vem aqui alguns voluntários, algumas pessoas de fora, alguns ex-alunos que hoje falam também outros idiomas e pega as crianças aqui, junta todo mundo, dá uma aula de reforço escolar, dá uma aula de alguns idiomas. L'école comble aussi un sentiment d'abandon exprimé par les jeunes. É complicado a gente competir com os filhos de pessoas mais ricas, que têm classe alta. E a gente porque aqui também está com muitas faltas de professores também. Sim. Professores. Aí, então, nas escolas, as maiorias têm muita aula vaga, então a gente perde de aprender. Com isso, a gente fica meio com um passo atrás para fazer concursos para faculdade, para vestibular, essas coisas. Autre vertu de la capoeira, le gain de confiance en soi. A capoeira ajuda na minha vida social, ajuda no meio emocional. Uma arte assim que deixa as pessoas soltas, elas são o que elas querem. E é isso que me motiva, a arte africana, aqui do Brasil. Agora eu falo, na minha rima partiu. Agora eu falo, aqui no proceder, foi descoberta nos quilombos. Aqui pra vocês, eu vou explicando, mando na moral. Hoje estou aqui na laje cultural, saltando, brincando e aproveitando. Logo, logo, a velhice está chegando. Cela apporte des alternatives face aux narcotrafiquants, patrons des favelas. Un sujet sensible que Manoel évoque à demi-mot. Se ele está dentro de um projeto, já fica tudo mais fácil. Pode ser dentro da capoeira, dentro do judô, dentro do futebol. E se ele estiver integrado ali, sempre lá ocupado, ele não passa muito sufoco dentro da comunidade. Porque os problemas internos dentro da comunidade é da comunidade. Aí fica para lá. Les élèves d'Acorda Capoeira ont des rêves de voyage et de carrière. No futuro eu pretendo dar aula de capoeira e fazer show em outros países, além de me formar sendo repórter. Eu conheço outras pessoas daqui do grupo que hoje em dia moram em outros países, fazem show de capoeira, trabalham com a capoeira em outros países. Um dos meus maiores sonhos é
é viajar para a Itália e para Nova York. Então, ser psicóloga, advogada, cantora e eu também queria ser empresária. Muitos sonhos. Eu estava pensando em começar a estudar sobre o espaço, assim, sobre capoeira. E também já tive o sonho de ser astronauta. O meu sonho sempre foi ir para Marte. Mais dans les favelas, cela reste difficile de rêver, nuance Carlos. Existe uma barreira que eu converso sempre com meus amigos sobre isso. Às vezes até você olha um lugar ou uma coisa e você acha que é só para rico. Então você olha um restaurante e você já te afasta, você acha que não pode. Às vezes você tem dinheiro para pagar, mas tem uma barreira lá que te impede de entrar ali porque você acha que é só para rico. Para viajar, a mesma coisa, tem uma barreira ali que te impede. Então, essa coisa que não tem nas pessoas com quem eu conversei lá fora. Até quando se consegue um trabalho melhor, sempre tem uma coisa na sua cabeça que pensa, ó, alguma coisa vai dar errado e eu vou voltar para aquela vida de faltar alimento, e essa é a preocupação muito, muito forte. La faute, aussi, a des préjugés sur les favelas. Era difícil, por exemplo, você ia tentar um trabalho, você falava que vinha daqui, já ficava mais difícil, a pessoa já te olhava diferente. Isso vem mudando, Malgré tout, Carlos et les jeunes interrogés témoignent aimer Rocinha, une favela pacifiée et proche de l'océan. A Rocinha, especialmente, é onde está a minha família, onde está a minha vida. E existe uma energia que eu sinto aqui que às vezes eu não sinto em outro lugar. Tipo, essa coisa do barulho, às vezes para algumas pessoas pode ser incômodo, ter essa parte sempre viva, que nunca dorme, mas para mim eu preciso disso para dormir. Então eu preciso passar na rua e ver coisa acontecendo, não importa se é 4, se é 5 horas da manhã, tem gente ali fazendo alguma coisa. É bom viver nesse lugar que sempre tem alguma coisa acontecendo. En redescendant de la favela, le soir, aveuglé par les phares des dizaines de motos qui ne s'arrêtent jamais, je me fais cette réflexion. Rocinha mise sur l'entraide, elle a bien raison. Mais qui la défend face à la crise climatique? Et l'entraide peut-elle tenir si les conditions s'empirent? Car ce n'est pas un secret, les sécheresses, inondations et chaleurs vont s'accentuer. On voit déjà les limites de ce que la communauté peut faire à son échelle. Face à la crise climatique, face à la pauvreté héritée de l'esclavage, Rocinha a besoin d'action politique. Peut-être qu'il est plus facile pour nous, Européens, de juger de la situation à l'étranger. Mais déjà, on peut faire quelque chose. On peut lutter contre la crise climatique. En Amérique latine ou sur le vieux continent, l'immobilisme n'est pas acceptable quand la vie quotidienne des plus pauvres est un combat. La transformation de notre monde ne peut pas se faire sans justice sociale. Fui vadiar no Caju Porto, o meu mestre tava lá, mandingue de ioiô, mandingue niaiá. Fui vadiar no Caju Porto, o meu mestre tava lá, mandingue de ioiô. Tava na beira do cais, lá perto da ribeira, menino pulando.